Olá! Já parou para pensar no que realmente significa ser mulher? Hoje, a gente vai mergulhar no pensamento revolucionário de Simone de Beauvoir, uma das filósofas mais importantes do século XX, que investigou essa questão como ninguém e mudou para sempre o existencialismo e o feminismo. A pergunta que norteia a obra mais famosa da Beauvoir é, ao mesmo tempo muito simples e totalmente desconcertante: o que, afinal de contas, significa tornar-se mulher? É uma questão que mexe com tudo que a gente acha que sabe sobre identidade. Para a gente conseguir decifrar a resposta da Beauvoir, precisamos dar um passinho para trás e entender a base do pensamento dela, o existencialismo. É a partir daí que toda a sua filosofia ganha corpo e força. Pensa assim, a vida não vem com um manual de instruções, com um roteiro definido. Essa é a ideia central do existencialismo. Ninguém nasce com um propósito já estabelecido. Somos nós que, a cada escolha, a cada atitude, vamos escrevendo nossa própria história e definindo quem a gente é. Como disse o Jean-Paul Sartre, que foi parceiro intelectual da Beauvoir, a existência precede a essência. O que isso quer dizer na prática? Bom, primeiro a gente simplesmente existe, está aqui no mundo. E só então, ao longo da vida, é que a gente vai moldando a nossa essência. É uma jornada de construção que, na verdade, nunca acaba. E é exatamente aqui que a genialidade da Beauvoir brilha. Ela pega essa ideia universal do existencialismo e aplica de uma forma específica que mudaria para sempre o jeito como a gente entende a condição da mulher. Na sua grande obra, O Segundo Sexo, Beauvoir nos entrega uma frase que ecoa até hoje. Não se nasce mulher, torna-se mulher. Uma afirmação que, apesar de curta, carrega o peso de uma verdadeira revolução de pensamento. Mas o que essa frase quer dizer de verdade? A Beauvoir nos mostra que tudo aquilo que a gente aprendeu a considerar como feminino, os papéis, as expectativas, as desigualdades, não é algo que vem da natureza. Pelo contrário, é uma construção social, algo que foi montado, peça por peça, ao longo da história. Certo, mas como é que essa construção funciona no dia a dia? Para desvendar esse mecanismo, a Beauvoir apresenta um conceito muito poderoso: a ideia de que a mulher é definida como o outro. Numa sociedade patriarcal, o homem é visto como o sujeito, a referência, o padrão universal. E a mulher? Bom, a mulher é definida sempre em relação a ele, como o outro, ou seja, aquilo que desvia da norma. Essa dinâmica de poder, para Beauvoir, é a raiz da desigualdade. E essa ideia de ser o outro não surge do nada. Ela é reforçada o tempo todo, desde a infância, pela educação, pela cultura, pelos costumes, pelas instituições. Tudo vai nos ensinando, de forma sutil ou bem direta, o que se espera de um homem e o que se espera de uma mulher. Agora, é muito importante entender um ponto. A Beauvoir não nega a biologia. O que ela questiona com toda a força é a ideia de que a nossa biologia determina o nosso destino. Para ela, o corpo não é uma sentença. Ele é só o ponto de partida para a gente construir quem a gente é. Ok, se somos livres, como diz o existencialismo, de que jeito essa construção social toda afeta a nossa liberdade? Para responder a isso, Beauvoir usa dois conceitos que são fundamentais: imanência e transcendência. Transcendência é a liberdade de criar, de se projetar no mundo, de deixar sua marca, sabe? É o campo da ação, da política, da arte. Já a imanência é o contrário. É a esfera da repetição, do cuidado, do doméstico. E o que a sociedade fez historicamente? Reservou a transcendência para os homens e confinou as mulheres à imanência. E essa imposição não é algo abstrato, não. Ela se manifesta em barreiras bem concretas: a dependência financeira, um acesso limitado à educação, a exclusão da vida pública. São essas amarras que, na prática, impedem as mulheres de viverem sua liberdade plenamente e alcançarem a transcendência. Mas a filosofia da Beauvoir não se limita a apontar o problema. Ela também nos mostra o caminho para a solução. Vamos ver agora como ela enxergava essa jornada rumo à emancipação. Para Beauvoir, a libertação feminina não é uma questão de palavras, mas de ações concretas. Ela depende de pilares sólidos, como independência financeira, acesso igualitário à educação, participação política e, talvez o mais importante, uma transformação radical na forma como a cultura e a sociedade veem as mulheres. No fim das contas, o que a Beauvoir busca para as mulheres é o que o existencialismo busca para todo ser humano: a possibilidade de viver uma vida autêntica, onde cada um é livre para fazer suas escolhas e é responsável por construir o próprio destino. Então, para a gente resumir, o pensamento da Beauvoir nos deixa 5 lições fundamentais.
e elas continuam extremamente atuais, nos ajudando a entender não só a condição feminina, mas a própria natureza da liberdade humana. A filosofia da Beauvoir nos deixa com uma pergunta que reverbera em cada um de nós. Se não estamos presos a um destino biológico ou a um roteiro social, a grande questão que fica no ar é: o que então nós somos livres para nos tornarmos?